Então, esse tema que abordaremos nessa manhã é um tema que já vinha sendo planejado ser exposto para Irredentor, e é um tema que, particularmente, falou bastante comigo. A gente está no ano de 2022 e a ênfase escolhida pela equipe pastoral para Redentor esse ano é sobre ser igreja. O que é ser igreja, quais os propósitos de ser igreja, o que é ser uma igreja, para onde vamos, para onde estamos indo, aonde queremos chegar e o que Cristo é nessa relação entre igreja. A Redentor é parte desse corpo que está estendido em toda a face da terra. No entanto, a ênfase para essa manhã vai ser a ênfase de relacionamentos saudáveis. A gente, enquanto Redentor, temos podido vislumbrar o quanto Deus tem sido bom com a gente. A gente cansa de falar disso, parece que entre os guetos da igreja e entre o púlpito, nas reuniões da equipe pastoral, na reunião do jovem, das mulheres, dos homens, o quanto Deus tem sido bom com a Redentor. Deus tem feito pessoas chegarem, Deus tem feito o rebanho crescer, prosperar, e nós ficamos muito alegres nisso. No entanto, a Redentor ela não está imune a pecados. A Redentor ela não está imune a dificuldades. Ela não está imune à natureza caída do ser humano. E é por isso que uma ênfase tão significativa ela é importante nessa manhã. Por isso nós abordaremos nessa manhã relacionamentos saudáveis. Eu queria pedir um pouco de água, se alguém puder trazer para mim. Eu agradeço. Está bem quente, então é só para a gente conseguir dar uma hidratada. Mas é isso, irmãos. Então vamos ao que interessa, né? A exposição da Palavra de Deus. Antes disso, vamos orar, ok? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã, por esse dia. Te agradecemos por que o Senhor tem sido bom conosco. Nós não merecemos a tua graça, a tua misericórdia. Louvamos o teu nome por isso, por esse benefício que nós não somos dignos de receber. Nessa manhã, peço para que o Senhor tenha misericórdia na minha vida e da mesma forma que o Senhor falou comigo através do texto, durante a semana que o Senhor fale também aos meus irmãos. Acalme meu coração, tire todo o meu nervosismo, que eu seja claro na exposição, objetivo, e que Cristo, acima de todas as coisas, seja glorificado. Essa é a ideia e essa é a finalidade de tudo isso. Que nós possamos ser edificados através da sua santa palavra e Cristo glorificado. Tenha misericórdia da minha vida, apesar dos meus pecados, me use como um vaso de barro em tuas mãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. C.S. Lewis, no livro Quatro Amores, se apropria de uma linguagem de um escritor inglês, onde ele vai dizer que é o seguinte: se existem 3 amigos, A, B e C, a gente vai ter uma relação triangular dessa amizade, né? Onde a gente vai ter A, B e C. E esses amigos, eles cultivam amores entre eles, né? A ama B, B ama A ama C, C ama A, B ama C. Então existe um amor mútuo nessa relação triangular de amizade. C.S. Lewis vai explicar isso no livro Quatro Amores. Mas aí C.S. Lewis, se apropriando desse autor inglês, de sobrenome Lamb, ele vai dizer o seguinte para a gente, que a morte ela proporciona uma ruptura nessa relação triangular de amizade. E aí o que essa ruptura geraria, né? Ela geraria, por exemplo, a morte de A. Então vamos supor que nesse triângulo de amizade A morra. Só que aí agora eu prefiro denominar esses 3 amigos aqui para ficar um pouco mais fácil de se entender, tá bom? Então vamos supor eu, Davi e Pedro, ok? Eu, Davi e Pedro e eu morro, tá bom? Morri. C.S. Lewis vai dizer o seguinte, que essa amizade ela vai ficar afetada e que Caio morreu. Tanto Pedro quanto Davi perderam Caio. No entanto, a finalidade da exposição de C.S. Lewis, e ela é brilhante por isso, ela vai dizer que é o seguinte, Pedro não perdeu só Caio. Pedro perdeu o que Caio gera no Davi e o que Davi gerava no Caio. E Davi também vai perder o que Caio gera no Pedro e o que Pedro gerava no Caio. No entanto, a perda de um amigo ou de uma pessoa numa relação comunitária de amizade ou numa ênfase de igreja como a nossa, nunca se perde alguém. Quando se perde alguém, se perde todo o rebanho, ou parte do rebanho, ou parte daquilo que aquele alguém gerava no rebanho. Então, C.S. Lewis, se apropriando disso para explicar os amores entre a amizade,
faz muito sentido em dizer que, na verdade, nós nunca somos protagonistas sozinhos da nossa história. Nós nunca conseguimos revelar para outras pessoas o que nós somos de maneira completa. Nós precisamos de outras luzes, segundo C.S. Lewis. Nós precisamos de B, nós precisamos de C, nós precisamos de D, nós precisamos de E, nós precisamos de F, para que essas outras luzes revelam facetas em nós em que estejam ocultas e que só essas luzes conseguem revelar. No entanto, a gente precisa perceber que C.S. Lewis ele está direcionando seus esforços para explicar o conceito ou a comunicação ou como a amizade funciona. Só que eu desejo, nessa manhã, se apropriar disso e explicar que isso daqui, na verdade, tem muito mais a ver com igreja do que com amizade. A gente, então, no decorrer do sermão, a gente tentará vislumbrar isso, ok? Diante dessa manhã, então, nosso desafio é observar relacionamentos saudáveis à luz do texto bíblico. E, para isso, nós iremos desfrutar do texto de Paulo aos irmãos de Roma, em Romanos capítulo 14, verso 13, até o versos 22, parte A. Ok? Romanos capítulo 14, dos versos 12 a 22, dos versos 13 a 22, parte A. Romanos 14, 13 a 23, a 22, parte A. Romanos capítulo 14, verso 12, verso 13, Jesus amado, foquei com 12, a verso 22, parte A. Então vamos lá. O texto diz assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. O Evangelho segundo Paulo, é assim que Lutero denomina Romanos. Romanos é uma das cartas magnas da história da igreja. De fato, quando se debruçado sobre essa carta, a gente vai reparar que o resumo do Evangelho, ou daquilo que se encontra em João, Lucas, Marcos, Mateus, vai estar bem resumido teologicamente, profundamente, sistematicamente, na carta de Romanos. Então, a gente está diante de uma obra extraordinária. Segundo alguns autores, é a obra em que Paulo, durante 3 meses, pensou objetivamente, profundamente, usando as palavras de maneira colocadas certas, perfeitas, encaixadas, de maneira que não gerasse ambiguidade, para que o texto de Romanos chegasse na cidade de Roma, principalmente a igreja que estava inserida em Roma, que fora criada ou desenvolvida a partir de Pentecostes, em Atos 2, ali, aquilo que Paulo queria falar objetivamente a esses irmãos. Nós estamos diante de uma carta que é extremamente importante para a história da igreja. Para nós, enquanto igreja de teologia reformada ou de fé reformada, ainda mais. Romanos é a sistematização daquilo que vem sido conhecido historicamente como calvinismo. É a partir de Romanos que Calvino vai beber, que vai sistematizar a sua teologia, que vai desenvolver toda a antropologia bíblica. É aqui em Romanos que a gente está diante de talvez a maior, ou, segundo Lutero, a princesa das cartas do Novo Testamento. A gente está diante de algo muito grande. No entanto, por que isso tudo? Ou por que essa importância toda? Ou qual a finalidade de Romanos? Ou a pergunta que fica nessa manhã é: por que uma carta de 16 capítulos tem tanta profundidade, tem tanta
riqueza teológica. O objetivo é que a gente consiga vislumbrar isso de maneira um pouco resumida, aqui no panorama que eu vou tentar apresentar, ok? A primeira coisa é a gente entender o que era a cidade de Roma. Isso é importante, para a gente conseguir compreender o contexto. A cidade de Roma, a gente está diante daquela que era a metrópole do Império Romano, né? A cidade de Roma era a capital do Império. E diante dela, a gente está numa administração extremamente eficaz, militar, abrangente e poderosa. Então, Roma é hoje, talvez, se a gente fosse fazer um paralelo com o Brasil, seria São Paulo hoje, ok? É a metrópole do país, é a metrópole do Império, aonde a gente tem um desenvolvimento cultural, um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento histórico que acontece de maneira extraordinária. Roma, ela é dominante em todas as questões imperiais. Roma governa política, área social, o militarismo, a área comercial e a área religiosa. O mundo do Império Greco-Romano está sobre a cidade de Roma. A gente está diante de uma cidade onde todas as pessoas, na verdade, se pensavam em ganhar a vida, pensavam em ir para Roma. Se hoje eu e você pensamos assim, olha, como que a gente ganha a vida? Ou qual que é a cidade do dinheiro? Aqui no Brasil, a gente pensa São Paulo. No caso, na época aqui no primeiro século da igreja cristã, a gente não pensaria em São Paulo, a gente pensaria em Roma. Como faz para ganhar a vida? Roma. Aonde tem desenvolvimento cultural que vai me satisfazer? Roma. Aonde tem desenvolvimento religioso que vai me satisfazer? Roma. Aonde vai ter militarismo e proteção social? Roma. Roma é o centro do universo imperial romano e é ali que se desenvolvem todas as relações culturais, religiosas, materiais, políticas e econômicas. Roma é a cidade em que o mundo está olhando para ela, mas não só o mundo. Ela está dando, mas ela também está recebendo. Isso daqui é um ponto importante. Na verdade, toda a metrópole não é uma construção somente de dar coisas às pessoas que vão para lá. Mas a metrópole que recebe muitas pessoas também recebe muita coisa, recebe muita influência. Então a gente está diante de Roma. No primeiro século da igreja cristã, a gente tem aproximadamente de habitantes em Roma, 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas vivendo em Roma. Sendo que dentro dessas 2 milhões de pessoas que habitavam em Roma, 800 mil a 1 milhão eram escravos. Como isso? Metade da população é escravo? Sim. Roma tem um desenvolvimento cultural, religioso muito importante, poderoso, e para isso ela precisa de escravo. Para isso ela precisa de gente servindo, para isso ela precisa de gente trabalhando. Então metade da população vai ser, sim, escravo. Só que, como eu te disse, e é importante esse ponto, Roma não só dá, Roma também recebe. Roma não só entrega, mas Roma também tira. É assim que acontece com as grandes metrópoles. É assim que acontece com todas as relações. Nós damos e nós tiramos. E Roma faz isso muito bem. Como eu te disse, Roma está sendo olhada por todo mundo. Todo mundo está indo para Roma. Só que quem vai para Roma está levando também sua carga cultural, econômica, religiosa, e Roma absorve. Roma aceita tudo. Roma não questiona nada. Roma está disposta a ter uma cidade multicultural, multifacetada, onde, na verdade, não existe um só Deus. Existe vários. Existe Deus a gosto de todo mundo. Essa é a cidade romana. Mas Roma, ela também é conhecida nessa época como aquela que consegue promover paz entre as relações. Talvez, se você já estudou história ou se lembra um pouquinho, existe um conceito na época do cristianismo e naquilo que a gente considera o primeiro século como Pax Romana, aonde Roma promovia paz. Ou seja, todas as estradas que levavam a Roma, e aí existe um outro ditado que vai te fazer lembrar também. Lembra do ditado que todos os caminhos levam a Roma? É exatamente por isso, porque Roma é tão grande e tão centralizadora no império, em que o imperador ele faz o seguinte, ele constrói inúmeras... Aqui é Roma, ok? Observa comigo, Roma é aqui. E o imperador ele começa a construir inúmeras estradas ao redor de Roma, e todas essas estradas caminham e culminam aonde? Em Roma. Todos os caminhos levam a Roma. E o que seria então a Pax Romana? A Pax Romana é a capacidade do imperador ou do Império Romano desenvolver uma paz que não se abrange somente na cidade central, mas se abrange em todo o Império Romano. Então, aonde você vai e que está interligado a Roma, não existe confusão, não existe baderna, e se existir os pelotões de militares, eles estavam dispostos a acabar com isso no exato momento em que começasse. Então, a gente está diante de uma cidade que é extremamente poderosa.
E aí Paulo escreve para essa cidade, para uma igreja que está inserida nessa cidade. Como que essa igreja, então, se formou, né? Como que ela se construiu, como que ela se desenvolveu. Historicamente, a gente não tem nenhum dado assim, fatídico e exato de como a igreja de Roma se construiu, ok? Existe uma tradição a partir do IV século de um autor que desenvolve a ideia de que Roma, na verdade, ela foi extremamente... a igreja de Roma ela foi desenvolvida pelos judeus. Como? Pentecostes, Atos 2, a festa de Pentecostes recebe muitas pessoas, inclusive pessoas da cidade de Roma. E aí ali, pessoas são batizadas e convertidas ao cristianismo, e essas pessoas então voltam para suas cidades. Existem romanos que estão ali no ato de Pentecostes, e eles voltam para Roma, e eles então começam a congregar. A igreja então começa a se desenvolver. Pessoas em que são cristãs, se conhecem, falam que servem a um Jesus, servem a um Cristo, e eles começam a congregar. Então, possivelmente a igreja de Roma se desenvolve a partir disso, de pessoas judaicas que viviam em Roma, mas que nessa hora foram para Pentecostes, e ali eles, convertidos ao cristianismo, voltam a Roma e conseguem se desenvolver. No entanto, quando a carta está sendo escrita, a gente tem um porém. Essa igreja não é mais uma igreja de maioria judaica, é uma igreja agora de maioria gentílica. Agora, a igreja de Roma, ela não é mais uma igreja em que na sua maioria de membros é judeu. Não, agora a minoria é judeu. A gente vai ter Priscila e Áquila sendo citado nos capítulos 16. No capítulo 16 a gente vai ter uma sequência de nomes judeus, de pessoas em que congregavam na cidade de Roma. É também para a gente fator importante pensar que do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo se encarrega em falar de Israel, judeus e Deus, a relação entre Israel, Cristo e a igreja. Então, se Paulo se propõe a falar nisso, direcionado a uma igreja romana de maioria gentílica, pressupõe-se então que existem pessoas ali também que eram judias, já que ele está escrevendo uma coisa em que somente judeus poderiam entender. Então a gente tem sim uma participação judaica na igreja. Duda, obrigado. Meu Deus, bênção de Deus. A gente vai ter, então, uma participação judaica na igreja de Roma. Só que a grande maioria dos membros são gentios, ok? Frisam nisso. A gente então tem uma igreja que é formada em Pentecostes por maioria judeus, mas que depois, devido à perseguição que ocorre em Roma aos judeus, esses judeus se dissipam e a igreja então começa a ter uma grande conversão de gentios. E esses gentios, então, tomam a igreja, não tomam de maneira pejorativa, mas eles tomam no sentido de quantidade, e eles, então, agora são a maioria na igreja, mas ainda possui alguns irmãos judeus, ok? Então, a gente está diante da cidade de Roma, da igreja de Roma. Então, por que ela foi escrita? Por que a carta de Romanos foi escrita? Por que Paulo se direciona a esse povo? Por que Paulo se direciona a essa igreja, que é importante, mas que está inserido numa cidade que é muito mais importante? Na verdade, o propósito de Paulo é se familiarizar com os irmãos em Roma. Quando ele escreve Romanos, ele está em Corinto, prestes a viajar para Jerusalém, a levar aquilo que ele chama de ofertas de paz para os pobres judeus que viviam e congregavam na igreja de Jerusalém. Então, Paulo está em Corinto, programando sua viagem para ir a Jerusalém, entregar as ofertas em que ele havia recolhido nas igrejas da Ásia. Só que a intenção de Paulo, agora que o evangelho já havia sido dissipado na igreja da Ásia, agora o objetivo dele é dissipar esse evangelho na igreja ocidental. Em qual cidade? Espanha. A ideia de Paulo agora é sair de Jerusalém e ir à Espanha. Mas para ele ir à Espanha, ele tem a ideia de passar pela cidade de Roma e visitar os irmãos da igreja de Roma, para que os irmãos da igreja de Roma se tornem um alicerce para ele, um apoio para ele, como a igreja de Antioquia foi um apoio no ministério dele na Ásia, e aí a ideia agora é que Roma se torne um apoio no ministério dele no Ocidente, que vai se desenvolver na Espanha, mas além disso, que eles contribuam financeiramente para a missão que vai ser feita ao país da Espanha e a propagação do evangelho entre os gentios.
Então a ideia de Paulo é causar uma familiaridade, é apresentar suas credenciais. E por quê? Porque a figura de Paulo nesse momento, gente, é polêmica. Quando a carta de Romanos está sendo escrita, a gente está dentro de uma igreja, lembra agora comigo, uma igreja que é formada por gentios e por judeus. E a gente tem um problema nisso. Uma igreja que é formada por gentios e por judeus tem uma dupla visão acerca de um único homem, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, então, gera duas visões nessa igreja. Para os gentios, Paulo ainda é judeu demais, guarda a lei demais. Para os judeus, Paulo é liberal demais, já que agora, segundo ele, o evangelho é mediante a fé, e a fé somente em Cristo Jesus. E aí os judeus falam assim, e os nossos ritos? E a nossa lei antiga? E aquilo que o pai Moisés disse? Então a gente tem uma igreja com duas visões acerca de um único homem. Paulo escreve então Romanos a fim de arrecadar recursos, apresentar as suas credenciais e apresentar aquilo que ele crê. A gente está diante de um conflito que ele é étnico, mas de um conflito que também se reverbera no campo religioso dentro do chão da igreja. E é por isso, irmãos, que eu e você precisamos olhar para esse texto com muito cuidado, porque enquanto Redentor, nós não estamos imunes a isso que vai acontecer aqui no chão dessa igreja. Ok? Então vamos ao texto? Espero que o pano de fundo histórico tenha ajudado a se localizar aonde a gente está entrando agora, no campo que a gente vai explorar. A gente começou a ler a partir do verso 13, tá? O verso 13, ele começa assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Ok, a gente começou no verso 13, só que existem 12 versículos anteriores a esse em que diz muita coisa para a gente acerca da igreja de Roma. Quando a gente começa a reparar esse texto, a gente vai começar no capítulo 14, no verso 1, o seguinte, com Paulo dizendo assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Paulo começa o capítulo 14, no verso 1, discorrendo acerca de um problema. Só que um problema em que ele vai desenvolver em todo o capítulo 14. Só que a gente vai reparar que existem dois alvos de Paulo nesse texto, na sua exposição. Aquilo que ele vai chamar de fortes e fracos na fé. Ok? Então a gente tem dois grupos de pessoas que são alvos da escrita de Paulo: os fortes e os fracos na fé. Ele começa o capítulo 14 dizendo aos fortes que é para aceitar o fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Na verdade, o que Paulo está dizendo, ele tem uma preocupação muito grande com isso. Aquilo que vai ser traduzido para a gente como discutir assuntos controvertidos, no grego tem a ideia de mera opinião subjetiva. Essa palavra controvertida tem o significado de mera opinião subjetiva. Paulo está dizendo o seguinte, que é para os irmãos fortes na fé aceitarem os fracos na fé, sem ficar discutindo assuntos que são do campo subjetivo. Ou seja, assuntos em que eles nunca chegariam a um consenso. Porque uns podem crer de uma forma, outros podem crer de outros. Então esse tipo de discussão não chegaria a finalidade nenhuma, não chegaria a conclusão nenhuma, porque estaria no campo da subjetividade, estaria no campo da consciência de cada cristão. Só que ele vai dizer o seguinte, que é para aceitar o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Quando ele usa esse verbo discutir, ele no grego, na verdade, traz uma ideia e uma palavra que se arremete à ideia de um julgamento corrupto. Ou seja, Paulo está dizendo no início do capítulo 14 já, que é para os irmãos fortes na fé aceitarem os fracos na fé, sem discutir assuntos que estão no campo da subjetividade, porque se eles discutirem esse assunto, ou seja, se eles emitirem juízos sobre esses assuntos, o juízo que eles emitiriam seriam juízos corruptos, porque eles estão inundados pela queda, eles estão inundados e afetados pelo pecado. E não há dúvida nessa altura do campeonato que eles estão afetados pela queda. Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
sinaliza a todos que gentios e judeus estão afetados pela queda. Portanto, qualquer tipo de julgamento que eles possam emitir, já estão fadados ao fracasso, porque eles estão contaminados pelo pecado. Então Paulo começa o capítulo 14 dizendo que discutir assuntos que estão no campo da subjetividade, da consciência de cada um, é tolice. E no final das contas é inútil, porque os nossos julgamentos já estão afetados pela queda. A gente então está diante de um texto que Paulo começa já dando burdoada, falando, olha, não discute esse assunto, porque é assunto que é de consciência de cada um, e o julgamento de vocês está afetado pela queda, está corrompido pelo pecado. Vocês não são justos. Como eu mesmo disse no início da carta, não há nenhum justo, nenhum sequer. Essa é a preocupação de Paulo ao sinalizar os irmãos de Romanos, ao sinalizar os irmãos de Roma. Só que ele continua. E ele vai dizer que, na verdade, que assuntos são esses? Até o verso 12, ele vai dizer para a gente que os assuntos são o seguinte, gente: comida, bebida e dia para se guardar. Dos versos 1 a 12, Paulo vai sinalizar quais são os assuntos que estão sendo discutidos. Na verdade, do verso 1 ao 12, vai ser sinalizado para a gente 2 assuntos somente: comida e dia para se guardar. Bebida vai entrar a partir do versos 13, que é o que a gente leu. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que vocês estão discutindo uns assuntos que são do campo da consciência, e que o julgamento de vocês vai ser um julgamento muito tolo e muito corrupto. Que tipo de assuntos são esses? O que comer ou o que deixar de comer, e que dia se guarda para o Senhor. Paulo vai seguir argumentando o seguinte, que na verdade eles não deviam se julgar, porque se um deixa de comer algo, ou se o outro come, ele o faz para a glória de Deus. E se um deixa de guardar um dia, ou guarda o outro, ele o faz para a glória de Deus, porque Cristo morreu na cruz e é então Senhor de todos eles, e portanto a vida deles agora tem uma única finalidade: glorificar a Deus. Portanto, discutir esses assuntos que estão no campo da subjetividade ou na consciência de cada um é tolice e geraria um problema na igreja de Roma. E aí a gente chega então no verso 13, aonde a gente leu. Antes do verso 13, o panorama, o contexto é esse. Paulo está advertindo eles a não entrarem nesse campo de discussão acerca de assuntos tolos, do campo da consciência, em que o julgamento deles vai ser corrupto, porque decidir o que comer, o que beber ou que dia guardar é tolice, e isso fica no campo da decisão de cada um. Versos 13, então, começa dizendo: portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Paulo agora, do verso 13 até o final desse capítulo, ele se direciona aos fortes. Dos versos 1 aos versos 12, Paulo mescla a sua fala e a sua direção. Ora ele se direciona aos fracos, ora ele se direciona aos fortes. Agora, do verso 13 em diante, a fala de Paulo é direcionada somente aos fortes. Paulo agora falará somente aos fortes na fé. E aí ele diz o seguinte: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. O mesmo argumento que ele diz também nos versos anteriores, ele vai dizer o seguinte, vai dizer aos fortes: parem de julgar uns aos outros. Isso é tolice, isso é idiotice, isso é vaidade, é vapor, isso passa, isso não tem finalidade. Parem de julgar uns aos outros. E aí ele continua: em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, em vez de vocês julgarem uns aos outros, façam o voto, façam a decisão de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. A gente então fica perguntando o que seria essa pedra de tropeço ou obstáculo aqui. Na verdade, irmãos, o que Paulo está querendo dizer é que a gente tem que se esforçar, ou que os irmãos de Roma deveriam se esforçar, para não colocarem ou para não fazerem os outros irmãos pecarem. A ideia de Paulo, direcionada aos fortes na fé, e isso é importante, ele está se direcionando aos fortes na fé, é que eles, ao viverem a vida cristã, eles precisam se esforçar para não gerarem pecado no fraco na fé, para não gerarem pecado naqueles que são neófitos na fé, para aqueles que ainda estão começando na caminhada cristã. Então, Paulo está preocupado: olha, parem de julgar uns aos outros, vocês agora, os fortes na fé, parem de julgar os fracos. E além disso, esforcem-se para não gerarem pecado
uns aos outros, esforcem-se para deixarem a peregrinação cristã livre e não com percalços e não com obstáculos, mas esforcem-se para não gerarem no outro pecado. A ideia de Paulo, na verdade, não é que o forte na fé faz isso intencionalmente, não é isso. A ideia de Paulo, na verdade, é dizer o seguinte, que se o forte na fé não deixa de fazer aquilo que aquilo que afeta o fraco, e ele não deixa de fazer isso, ele está fazendo intencionalmente, ele está intencionalmente gerando pecado no outro. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, se vocês sabem que devem parar de fazer alguma coisa, porque isso afeta a consciência do fraco na fé, e vocês não param de fazer, vocês estão gerando pedra de tropeço, obstáculo no caminho, na peregrinação cristã do fraco na fé. Paulo continua, então, que eles deveriam parar de julgar uns aos outros, que eles não deveriam gerar pedras de tropeço no caminho dos outros, e é isso direcionado aos fortes, ok? E no verso 14 e 15 ele diz, como alguém que está no Senhor, ou seja, ele evoca uma responsabilidade de união com Cristo, como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Ou seja, a primeira defesa de Paulo nesse verso 14 é acerca dos irmãos fortes. Porque os irmãos fracos têm problemas com alguns alimentos. Os irmãos fracos têm dificuldade com alguns alimentos. Alguns irmãos fracos, eles entendiam que não podiam comer porco, ou outros que não poderiam comer carne, ou outros que deveriam manter uma dieta vegetariana. Eles tinham dificuldade com isso. Paulo, no verso 14, ele já defende os irmãos fortes. Olha, como alguém que está no Senhor, ou seja, que está unido em Cristo Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Paulo está evocando as palavras do próprio Cristo. Em Marcos capítulo 7, 15, Cristo diz, não há nada de fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Ou seja, Cristo está dizendo que os nossos problemas não são algo que estão externos a nós, mas dentro de nós, que é o nosso coração caído e afetado pela queda. Paulo está evocando as palavras do próprio Jesus, dizendo a eles que, olha, vocês fortes na fé, eu sei que nada é impuro. E eu sei disso porque eu estou unido a Cristo. E evoco aqui as palavras do próprio Cristo. E evoco as minhas próprias palavras ao meu discípulo Timóteo, onde ele diz em 1 Timóteo 4,4, diz o seguinte, pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças. Ou seja, o apóstolo Paulo já faz uma defesa para os irmãos fortes, em que nada é impuro. Mas ele continua, porque além de ser alguém que é justo, ele é alguém que se preocupa com um débil na fé. E ele continua, a não ser para quem assim o considere para ele impuro. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, nada é impuro. Nada é impuro. Mas não podemos dizer que nada é impuro para todos. Biblicamente falando, nada é impuro. Porque se eu e você, segundo a lógica do apóstolo Paulo, determinarmos que alguma coisa é impuro, nós criamos um problema muito grande, porque nós vamos dizer que essa impureza é devido à criação de Deus, já que Deus é criador de todas as coisas. Na verdade, tudo que Deus criou é bom, e Ele se agrada dessa criação, Gênesis nos revela isso. Na verdade, as coisas se tornam impuras depois da queda, mas isso não é fato que torna as coisas impuras por si só, porque também, depois da queda, existe uma redenção que Cristo restaura a criação. Então, o que Paulo está dizendo, olha, nada é impuro, mas nós não podemos dizer que tudo é impuro para todos, não. Porque, segundo o apóstolo Paulo, para quem considera impuro, é impuro. Para quem considera algo impuro, é impuro, porque está no campo da consciência. E ele diz, e ele continua, se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. A primeira coisa que Paulo faz é defender os irmãos fortes, ao dizerem que para eles, ao afirmarem para eles e para os irmãos fracos que estão lendo a carta também, que não existe nada impuro. Irmãos, olha, vocês estão livres, realmente não existe nada impuro. Verso 1 do capítulo 14 também diz isso, verso 2 também, que nada é impuro, ok? Timóteo diz isso, Jesus diz isso, nada é impuro. Mas ele diz que aquele que considera algo impuro, o torna impuro para si. Só que Paulo não usa a hermenêutica da lei fria, da lei positiva. Olha, nada é impuro e, portanto, todos podem comer tudo e todos devem comer tudo. Não.
A repreensão do apóstolo Paulo aqui é uma repreensão que perpassa pelas linhas e pelas correntes do amor. Porque ele está dizendo ao irmão forte, olha, nada é impuro, você pode consumir o que você bem entender e o que você bem quiser. No entanto, se para um irmão que está ao seu lado algo é impuro, e você come e o deixa triste, você está pecando. Porque, na verdade, antes de qualquer alimento, antes de qualquer coisa, o reino de Cristo é um reino de amor. É um reino de autossacrifício. É um reino em que eu e você nos doamos em prol do outro. Então ele diz, se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você não está agindo por amor. Ah, mas nada é impuro. Nada é impuro. Mas a regra da impureza está abaixo da regra do amor. Se tem que guardar um mandamento, guarde unicamente este. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E ele continua. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, porque em Cristo morreu. Paulo diz que nada é impuro, mas que aquele que considera algo impuro é impuro para ele, e que se eu e você comemos algo que fere a consciência do próximo, nós estamos pecando porque nós não estamos agindo com amor, e a lei da impureza cerimonial está subordinada à lei do amor. E ele continua dizendo que por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu. Paulo, ao usar o termo destruir ou perecer em algumas versões, ele evoca um termo que é usado no hebraico, no contexto da antiga aliança, no Antigo Testamento, aonde pessoas que quebravam a aliança com Deus eram extirpadas do povo da aliança. Essas pessoas quebravam a aliança de Deus e elas então eram retiradas do contexto da aliança. Paulo agora diz o seguinte: se por causa da sua comida, algo tão fútil, vazio, vapor, que você come agora e daqui a pouco não sente mais nada por ela, se você, por causa dessa comida, destruiu o seu irmão, ou ele diz, por causa da sua comida, não destrua o seu irmão porque em Cristo morreu, e aí ele usa esse termo, destruir, que está ligado ao Antigo Testamento, a ideia de extirpar, de tirar da aliança. Ele está nos sinalizando algo muito importante, irmãos, que por conta de comida, bebida ou qualquer outra coisa que vai ser discorrida aqui no texto, nós não podemos destruir ou fazer perecer o nosso irmão. É lógico que Paulo usa aqui uma linguagem hipérbole, ok? Ele vai usar uma ideia de exagero, porque o próprio Paulo vai dizer no capítulo 10 de Romanos, em que nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Capítulo 8, quer dizer, que nada nos separa do amor de Deus. Ele mesmo diz isso e ele afirma isso para a gente. No entanto, o que ele está dizendo aqui é tentando trazer para a gente a seriedade desse assunto. Que se não fosse pela graça irresistível, que se não fosse pela salvação eterna dos eleitos e pela preservação que é vinda do próprio Cristo, esse tipo de atitude nossa, que visa o nosso ego, que visa o nosso estômago, que visa a nossa satisfação pessoal, seria capaz sim de destruir o nosso irmão, seria capaz sim de extirpar o nosso irmão da fé, seria capaz sim de extirpar o nosso irmão do nosso contexto de fé. Isso só não é capaz porque Cristo nos preserva, porque Cristo nos mantém fiel a Ele. Mas se não fosse Ele, e aí Paulo usando uma linguagem aqui de exagero, de hipérbole, se não fosse isso, nós seríamos capazes sim de destruir o nosso irmão. Então Paulo está dizendo e sinalizando: não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu por causa de comida. Não, e ele fundamenta isso não em mero apelo social. Repare nisso, Paulo não está dizendo o seguinte: olha, não destrua o seu irmão por causa de comida porque vocês congregam na Redentor. Não é isso. Paulo não está dizendo assim: olha, não destrua o seu irmão por causa de comida porque vocês congregam e vivem em Volta Redonda. Não destrua o seu irmão e por causa de comida porque vocês vão fazer uma viagem missionária. Não destruam o seu irmão por causa de comida porque em Cristo morreu. A finalidade do argumento de Paulo está alicerçada na morte de Cristo. Eu e você temos que ter a plena consciência de que a abstenção dos nossos desejos carnais, elas devem ser realizadas não por uma mera subjetividade social, não por um mero relacionamento social e eclesiástico, mas por quem Cristo morreu, tanto para mim quanto pelo meu irmão. E é por isso que eu e você nos abstemos dos nossos desejos, porque Cristo morreu e se absteve da sua própria vida.
O argumento de Paulo não está fundado numa mera subjetividade de consciência, aonde eu e você deixamos de fazer algo porque somos bons ou não. Nós deixamos de fazer algo porque Cristo deixou a sua própria vida, tanto pelos fortes quanto pelos fracos. A finalidade da abstenção eclesiástica, vamos dizer assim, a finalidade da abstenção do álcool, a finalidade da abstenção da carne, a finalidade da abstenção de tal dieta, não é porque eu e você somos bonzinhos, é porque antes de qualquer coisa, Cristo se absteve da sua majestade no céu, desceu de maneira esvaziada, sem glória nenhuma, e morreu numa cruz para que eu e você conseguíssemos viver de maneira unificada, como um corpo que representa a Santa Trindade. Nós deixamos de comer algo, ou deixamos de beber algo, não porque somos bonzinhos, mas porque antes da fundação do mundo, Cristo fez isso por nós. Versos 16 e 17 e 18. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Paulo aqui continua se referindo aos irmãos fortes na fé. E ele está dizendo que aquilo que é bom, ou o que seria esse bom, né? É a liberdade dos irmãos na fé. A liberdade que Cristo outorgou a eles, né? Eu me lembro aqui de uma viagem que recentemente fiz com Davi e Pedro Henrique. E a gente, na madrugada, tomando café, sentado à mesa, conversando, eu lembro que eu falei para eles assim, a gente conversando, né? A gente chegou à conclusão e falamos assim, é muito bom podermos saber que nós podemos fazer algo, que nós podemos fazer isso, que podemos fazer aquilo, e que nós não somos escravos disso. Enquanto inúmeras pessoas lá fora não podem fazer A ou B porque elas são escravas disso. Cristo nos deu essa liberdade de desfrutarmos de toda a criação, de desfrutarmos de todos os sabores da criação, de desfrutarmos de todos os alimentos da criação, de todos os tipos de bebidas. Cristo nos deu essa capacidade, Cristo nos libertou para isso. E é maravilhoso isso. No entanto, o que Paulo está sinalizando aqui, olha, de fato, nada é impuro. Como ele já vem dizendo, nada é impuro. Vocês podem comer, vocês podem beber. Mas aquilo que é bom para vocês, essa liberdade que Cristo os deu, não torne objeto de maledicência. Não se torne algo que gere pecado no outro. A liberdade que Cristo outorgou a vocês não pode se tornar algo que faça o outro pecar. Vocês são livres sim, mas vocês não são livres porque vocês são bons. Vocês são livres porque Cristo os libertou. Porque se não fosse Cristo, nós estaríamos também fadados à escravidão. E ele continua, pois o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, ele está dizendo, olha, vocês são livres sim, e glória a Deus por isso, mas que isso não se torne algo ruim entre vocês, que isso não se torne pedra de tropeço ao outro, que a liberdade de vocês não fira a consciência do fraco. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O apóstolo Paulo está dizendo para a gente, está trazendo a profundidade do reino de Deus, que estar sob esse reino, estar sob as leis desse reino, é estar sob as leis de Cristo e sobre o governo de Cristo. No entanto, a pergunta que deve ficar e que deve ecoar nas nossas mentes nessa manhã é: que reino ou que rei nós servimos? Ecoando aquilo que Alexandre usou na pregação do domingo passado, e aí, ó, retribuindo, tá? Ecoando aquilo que Alexandre usou na pregação de domingo passado, onde ele diz assim, que você serve a Deus, mas que Deus você está servindo? Pode ser um Deus que é caricatura da sua mente, pode ser um Deus que você criou no seu coração, no seu campo teórico. De fato,
nós estamos inseridos sobre as leis do reino. Mas a pergunta que fica para a gente é, a vida que nós temos vivido, elas têm sido submetidas a que leis? A que rei? A que reinado? A que império? Porque é bem provável que eu e você caiamos na tentação recorrentemente de criarmos deuses que possuem sim a imagem e a forma de Cristo Jesus, mas que no final das contas eles são deuses pessoais em que estão muito mais ligados aos nossos íntimos, aos nossos desejos mais profundos. Como Calvino diz, nosso coração é uma grande fábrica de ídolos, e às vezes esses ídolos têm rosto, forma e nome de Jesus, mas não é o Jesus bíblico. Paul Washer, em um dos seus livros, diz o seguinte, que na América Latina, no domingo, às 9 horas da manhã, é o tempo em que mais existe idolatria na América. E aí você fala assim, uai, Paul Washer, como? Se é às 9 horas da manhã, no domingo, na América Latina, é onde as igrejas evangélicas e católicos se reúnem para glorificar o nome de Deus. E aí ele diz assim, é nesse momento que existe o pico de idolatria na América. Por quê? Porque nesse momento nós temos adorações destinadas a vários tipos de deuses, mas nenhum deles, muitas das vezes, sequer parece com um Deus bíblico. Eu e você formamos deuses, eu e você viemos todos os dias para cá, adoramos a Deus, mas que Deus nós servimos? Sobre que leis estamos sendo influenciados? Sobre que governo estamos sendo legislados? É bem provável que os deuses do nosso coração são de pedra, são de madeira, são de rocha, ou são comidas e bebidas. Nós fazemos aquilo que a série de Neil Gaiman retrata muito bem, deuses americanos, que passa na Amazon Prime. A série nos diz o seguinte, que existem vários tipos de Cristo, A, B, C e D. E ele é quase bíblico a apontar isso para a gente. Porque, na verdade, que Cristo você serve? É um Cristo armamentista? Ou é um Cristo que aceita tudo? É um Cristo que defende somente as mulheres? Ou é um Cristo que defende também somente os seus desejos? É um Cristo que legisla pró-Bolsonaro ou pró-Lula? Que Cristo você serve? No final das contas, nós desenhamos caricaturas de Cristo e alegamos, batendo no peito, que nós servimos a Deus. Servimos aos nossos anseios, aos nossos propósitos. E sabe quando isso é revelado? Quando eu e você não conseguimos viver sob a lei do amor. Quando eu e você não conseguimos nos abster pelo bem do próximo. Quando eu e você não conseguimos viver relacionamentos saudáveis dentro de uma igreja que busca ser saudável. Eu e você, muitas das vezes, estamos sendo influenciados por Cristos, deuses, trindades que só existem na nossa cabeça. Ecoando Paul Washer de novo, ele diz que se ele pegar para conversar com um membro de igreja e no final da conversa ele falar assim, olha, eu te apresentei o Deus bíblico, aí o membro de igreja possivelmente vai falar para ele, olha, esse não é o Deus que eu sirvo não. Verdade, não é não, mas é o Deus que a Bíblia revela. Quem nós temos servido? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas, segundo o apóstolo Paulo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E ele continua, 19, 20, 21. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Ou seja, diferente das alertas que Paulo tem dado, cuidado para vocês não destruírem a obra de Deus, agora esforcem-se para promover tudo quanto conduz à paz e a edificação mútua. Segue dizendo, não destrua a obra de Deus por causa da comida, vaidade, vapor. E aí ele segue, defendendo agora os irmãos fortes. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Ou seja, vocês estão livres para comer o que quiserem. No entanto, se estiverem perto de um irmão que se ofende com o que você come ou bebe, abstenha-se, pois isso geraria tropeço neles. E aí ele continua. E insere para a gente um item que não estava inserido na lista de problemas que estava na igreja de Roma. É melhor não comer carne, esse já estava na lista, ok? Nem beber vinho. Vinho é novo para a gente. Ninguém tinha citado vinho até agora. Paulo cita. Então, dentro da problemática da igreja de Roma, tem vinho também.
é melhor não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Paulo finaliza esses versículos com 3 admoestações, ou mostrando para os irmãos fortes o que eles devem considerar pelos que são fracos. A pessoa forte é aconselhada a deixar de comer carne pela pessoa fraca. A pessoa forte é aconselhada a deixar de beber vinho pela pessoa fraca. E a pessoa forte é aconselhada a fazer qualquer outra coisa, a deixar de fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a tropeçar. A ética do reino de Deus é uma ética que visa o próximo e não nós mesmos. Irmãos, não é sobre nós, é sobre o que Cristo fez. Não é sobre os nossos prazeres, é sobre o que Deus tem feito no nosso meio. Relacionamentos saudáveis não é sobre o que eu e você queremos, é sobre o que Cristo conquistou na cruz para que pudéssemos ser chamados de seu povo. E o verso 22 conclui: assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, ou seja, tudo isso que a gente citou acima, que isso permaneça entre você e Deus. Amém? Que isso permaneça entre você e Deus. Porque a finalidade é a edificação mútua e a glorificação do nome de Deus. Algumas aplicações para a gente. Relembrando a ilustração de C.S. Lewis sobre A, B, C, ou Caio, Pedro e Davi, para vocês entenderem melhor. A, B e C são importantes. Não perdemos ninguém. Essa luta não é sobre nós e o que gostamos. É sobre o que Cristo deseja e requer do seu povo. A primeira aplicação é essa, que todos, irmãos, são importantes. Nessa guerra, nós não perdemos ninguém. Porque como C.S. Lewis nos mostrou, se a gente perde um, a gente perde um pedaço de todo mundo. Segundo, e aí se apropriando de C.S. Lewis de novo, só que agora nas Crônicas de Nárnia, naquela que é a guerra final contra a feiticeira branca, no livro Guarda-Roupa, a gente tem a cena onde Aslan ainda está na mesa de pedra que foi sacrificado por conta das crianças, e Lúcia está com ele. A gente tem a guerra acontecendo no vale. Nessa guerra tem Pedro e os seus outros irmãos lutando com a feiticeira branca e parte do exército de Nárnia. O exército narniano está perdendo a guerra. C.S. Lewis retrata uma guerra dramática para a gente. A feiticeira branca tem conseguido ganhar território, e o seu exército só cresce, enquanto de Nárnia vira pedra de gelo. Aslan ressurge da pedra, da mesa de pedra, do sacrifício que ele fez. Mas nessa altura do campeonato, nenhum deles sabia, somente Lúcia. Lúcia sobe sobre Aslan e cavalga, podemos dizer assim, com Aslan até a guerra. No entanto, enquanto a guerra está acontecendo, Pedro está no pico do abismo, com parte do exército narniano atrás dele. E à frente, o imenso e poderoso exército da feiticeira branca, que está prestes a derrotar o exército de Nárnia. E só não derrota porque, no final das contas, Aslan chegará. Mas nessa hora, mesmo sem saber que o rei de Nárnia está vivo, Pedro ecoa um grito, que toda vez que eu leio o livro ou assisto a cena, eu me arrepio. Pedro na ponta do abismo, não sabendo se Aslan está vivo ou não, não sabendo o que vai acontecer com a guerra, não sabendo qual vai ser o resultado dela, ele ecoa: por Nárnia, por Aslan, avante. Então, eles descem o abismo e vão enfrentar a feiticeira branca. Nessa manhã, irmãos, relacionamentos saudáveis e aquilo que Paulo afirma em Romanos deve nos fazer ecoar um grito também, por Cristo e pela igreja. Só que diferente de Pedro, nós sabemos o resultado. Cristo há de voltar e vencer essa guerra. Enquanto ele não volta, nós lutamos aqui por Cristo e pela igreja, que é a noiva dele.
Terceira aplicação. O povo da aliança não perde ninguém. Nós lutamos por todos. Quem define quem é o povo ou não é o nosso julgamento corrupto, mas Deus, quem formou o povo. Ele mesmo preservará todos nós. Quarto, nossa unidade não está fundamentada em laços humanos, mas nos laços invisíveis da morte de Cristo. Sua morte selou o seu povo. Ninguém escapa da sua abrangência proposta. 5. Os irmãos fracos devem buscar aprender que o reino de Deus não é comida nem bebida, ou qualquer outro assunto periférico. Devem buscar amadurecimento, irmãos. Aqueles que são fracos na fé não devem viver também na fraqueza. Devem buscar amadurecer e entender que o reino de Deus está acima desses assuntos periféricos e tolos, que no final das contas nós poderemos ecoar como Salomão. Tudo é vaidade, tudo é vapor. 6. O irmão forte deve buscar agir em tudo com amor, respeitando a consciência do irmão fraco. E 7. Tanto fortes quanto fracos são nascidos em Cristo. Nossas vidas não nos pertencem mais. Agora é tudo sobre Cristo e sua obra. E ecoo as palavras de Paulo nos versos 7 e 8 de Romanos 14. Depois disso, a gente vai cantar uma canção. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Irmãos, é por Cristo e pela igreja. Deus nos abençoe.